Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje trata de um problema que pode ser comum, bastante conhecido de muitos de nós. E este problema é o perfeccionismo. E por que é um problema? Porque sim, as pessoas altamente sensíveis podem ser mais propensas a lutar contra o perfeccionismo. E eu sei disso porque eu sou aquilo que eu chamo de uma perfeccionista em recuperação. Recuperação para toda a vida, é verdade. Porém, eu sei que eu não estou sozinha. Muitas pessoas altamente sensíveis encontram-se presas num ciclo de perfeccionismo e de reflexão excessiva que nos deixa nervosos, ansiosos e constantemente exaustos. Isto acontece, entre outros fatores, porque nós somos programados para sentir as emoções com muita força e somos muito mais vulneráveis ao estresse do que aqueles que não são altamente sensíveis. Isto quer dizer que todo perfeccionista é altamente sensível? Ou, pelo contrário, que toda pessoa altamente sensível é perfeccionista? Não e não. Altamente sensível ou não, todos podemos nos tornar rígidos e controladores, principalmente quando nos sentimos ansiosos e sobrecarregados. Porém, no nosso caso, o perfeccionismo parece ser uma resposta a algumas das dificuldades que nós vivenciamos por sermos altamente sensíveis. E eu digo parece ser, porque, na verdade, a resposta perfeccionista tende a agravar aquelas dificuldades que a gente estava tentando resolver. Então, vejamos. Em primeiro lugar, o perfeccionismo é uma tentativa de se adaptar. Muitas pais, assim como eu, cresceram se sentindo diferentes e se sentindo menos devido à sua sensibilidade elevada. Infelizmente, muitos de nós ouvimos a mensagem de que a nossa sensibilidade era um problema, uma deficiência, uma falha. E, como resultado, nos sentimos inferiores e diferentes. Existem duas respostas comuns às pais diante desta situação. A primeira é aceitar o estereótipo e se recolher, achando que não é capaz de fazer as mesmas coisas que as outras pessoas. A segunda resposta é tentar provar o seu valor de todo jeito. E é aí que o perfeccionismo dá as caras. Por quê? Porque neste caso nós passamos a usar as nossas conquistas como uma maneira de conseguir a aceitação e nos sentirmos adequados. O segundo papel, o segundo significado é que o perfeccionismo é uma tentativa da gente se sentir no controle. Por trás dos pensamentos perfeccionistas, geralmente existe o medo. Medo do fracasso, medo do constrangimento, medo da rejeição, medo de não ser bom o suficiente e assim por diante. Frequentemente, esses medos nem são conscientes, mas eles aumentam profundamente os nossos sentimentos de ansiedade e de opressão. E aqueles de nós que são propensos ao perfeccionismo, como eu, por exemplo, tendem a responder tentando controlar tudo, para garantir que tudo seja perfeito. Até porque na cabeça do perfeccionista só existe uma maneira certa de fazer as coisas. E se não for daquele jeito, tá tudo errado. E talvez seja por isso que algumas pais parecem não experimentar o perfeccionismo. Por quê? Porque elas aceitam que nem tudo está sob o seu controle.
Este tipo de pessoa altamente sensível pode ser mais propenso a assumir uma atitude mais tranquila em relação aos problemas, às desilusões, a aceitar o suficientemente bom no seu trabalho, a delegar mais tarefas e até a rir dos próprios erros. O que eu quero deixar muito claro é isto: o perfeccionismo é uma tentativa da gente se proteger da experiência de sentir que cometemos um erro. É como se a gente pensasse que, se a gente fizer tudo certo, a gente vai ser capaz de evitar críticas e evitar a atenção indesejada das outras pessoas. E é por isso que nós estabelecemos esses padrões incrivelmente elevados para nós mesmos e para o nosso trabalho. A gente trabalha incessantemente e se sente obrigado a corrigir cada pequeno erro e imperfeição. Em terceiro lugar, o perfeccionismo é uma tentativa de lidar com aquele sentimento de sermos diferentes ou inadequados, porém tende a não funcionar bem para a maioria de nós. Isto por quê? Porque o perfeccionismo adiciona uma enorme pressão, ele aumenta a pressão que a gente já sente, ele é cansativo e debilitante, até porque ele tende a atrapalhar tanto o começo quanto o final de uma tarefa. Ele também tende a diminuir a nossa autoestima e prejudicar os nossos relacionamentos. Porque quando a gente cria expectativas irrealistas para nós e para as outras pessoas, estamos nos condenando a ficarmos desapontados. Veja, não importa o quanto a gente se esforce, simplesmente não vamos conseguir viver de acordo com esses padrões impossivelmente elevados que a gente criou na nossa cabeça. E as outras pessoas também não vão corresponder a isto. Então, frequentemente, quando isso ocorre, nós reagimos com críticas. Nós repreendemos a nós mesmos e aos outros por não fazermos as coisas de forma perfeita. E, por fim, o perfeccionismo é uma muleta. Para quê? Para a nossa baixa autoestima. Porém, de novo, faz o papel contrário. Por quê? Porque quando a gente deriva a nossa autoestima, o nosso senso de valor apenas das nossas realizações, a gente sente que precisa alcançar cada vez mais para provar o nosso valor. E isto nos leva diretamente à exaustão e ao esgotamento. Quando a gente acha que o nosso único valor depende das nossas conquistas, não há espaço para erros e não há compaixão por nossas falhas, por nossas imperfeições, por nossa humanidade. E é por isso que o perfeccionismo está diretamente ligado à síndrome do impostor e ao vício em trabalho. Quando a gente está obcecados, cegos pelo perfeccionismo, a gente tende a pensar que temos que merecer a admiração, o respeito, o afeto das outras pessoas. O que significa que a gente está sempre dependente da validação externa e que nunca nos sentimos bons o suficiente porque estabelecemos um padrão impossível para nós mesmos. Uma outra coisa importante é que o perfeccionismo tende a nos fazer jogar sempre pelo seguro, ou seja, fazer apenas aquilo que a gente já sabe fazer, o que a gente acha que é bom para nos protegermos de possíveis fracassos e de críticas. E, embora sim, o perfeccionismo possa temporariamente nos proteger das críticas e da desaprovação, é uma caixinha muito pequena, muito sufocante para a gente viver. Porque a gente vive sempre com medo de não estarmos à altura daquilo que a gente mesmo espera de nós. E você pode estar aí pensando, bom, Rosalira, você já pintou um quadro terrível sobre o perfeccionismo. E agora, como é que a gente lida com isso? Eu penso sempre no aprendizado de lidar com o perfeccionismo como um processo. E é por isso que uma das coisas que me ajudou foi trocar a palavra perfeição
pela palavra aperfeiçoamento, ou seja, eu não estou perfeita, eu não fiz algo perfeitamente, mas eu estou me aperfeiçoando. E aperfeiçoar-se é um processo, é um aprendizado. Mas aqui vão pelo menos 5 estratégias que eu acho que podem lhe ajudar a lidar com o seu perfeccionismo. E a primeira delas é que você aprenda a ver os pontos fortes da sua sensibilidade. Veja, a autossensibilidade é um traço de personalidade. É apenas isso, ela é algo neutro. Ela traz desafios, dificuldades, sim, e traz vantagens também. Aprender a focar nos aspectos positivos da sua autossensibilidade, como a empatia, a criatividade, o pensamento profundo, a capacidade de bom planejamento, a capacidade de ver os detalhes, etc., pode melhorar o seu sentido de autoestima e lhe ajudar a depender menos das validações externas e das realizações para se sentir bem com você mesmo ou você mesma. A segunda estratégia: pratique tolerar as críticas. E atenção para a palavra que eu usei, eu falei tolerar. Todo mundo vai receber crítica em algum momento da vida. A crítica é uma parte normal da vida e por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir evitá-la. Então, o melhor é aprender a tolerar as críticas. Você pode, por exemplo, pedir a uma pessoa que você gosta, um amigo ou um membro da sua família, para lhe dizer onde a pessoa acha que estão os seus pontos fracos. Com a prática, a dor da crítica tende a diminuir, inclusive lhe ajudando a ser capaz de distinguir quando uma crítica é injusta ou mal intencionada ou quando é um feedback importante que você deveria levar em conta. A terceira sugestão é que você trabalhe para descobrir o aprendizado presente em cada erro. De novo, assim como no caso da crítica, todo mundo erra, isto é humano, e todos ficamos desapontados quando as coisas não saem da maneira que a gente planejou. Diante do erro, podemos escolher vê-lo como um fracasso, uma prova de quão inadequado nós somos, ou nós podemos vê-lo como uma oportunidade para a gente aprender alguma coisa. No trabalho com meus clientes, às vezes eu sugiro que eles façam aquilo que eu chamo de autópsia sem culpa. Ou seja, olhe para o erro que você cometeu e tente descobrir qual foi o problema para você evitar fazer isto da próxima vez. E falando nisso, eu preciso te chamar a atenção para uma coisa importante. Todo erro é retroativo. A gente só erra no passado. Porque se na hora a gente soubesse que era um erro, a gente não teria feito. Então pare de se culpar e pratique a autópsia sem culpa, tentando descobrir onde foi que você atuou de maneira errada para não fazer isto no futuro. A minha quarta sugestão para lidar com o perfeccionismo é que você aprenda a gerir o tempo para cada tarefa. Veja bem, a nossa profundidade de processamento, a atenção aos detalhes e tudo mais pode fazer, e geralmente faz, com que a gente precise de mais tempo para executar bem uma tarefa, para executar uma tarefa de forma que a gente ache que está ok. E, por isso, é importante que, na medida do seu possível, é claro, você pense em se dar o tempo necessário para evitar que haja uma pressão extra sobre você, que é a pressão do tempo. Mas, atenção, é preciso que haja equilíbrio aqui. Não use a gestão do tempo como uma estratégia para procrastinar e para ficar adicionando e aperfeiçoando pequenos detalhes que não farão grande diferença no resultado. A melhor maneira de fazer isto é estabelecer um tempo para a execução de uma tarefa. E quando der aquele tempo, você conclui. Você pode precisar testar um pouco para descobrir qual é o seu ritmo, mas uma vez que você percebe que você consegue dar conta em um período de tempo X, não ultrapasse este tempo. E, por fim,
A última sugestão, e de longe a mais importante: trate-se com compaixão. A autocrítica constante é um péssimo hábito e não há autoestima que resista a isto. A autocrítica e a autoexigência constante não nos motiva a fazer o melhor, a dar o melhor de nós. Pelo contrário, tende a nos deixar mais tensos e mais ansiosos, e isto sim prejudica o nosso desempenho. As pesquisas têm mostrado que a prática da autocompaixão está ligada à redução do estresse, aumento da resiliência, aumento da capacidade de lidar com críticas e com fracasso e aumento da autoestima. E se você quiser saber mais sobre como praticar a autocompaixão, já tem um vídeo aqui no canal, um ou dois talvez, sobre esse assunto que eu acho tão importante. Mas para começar a praticar a autocompaixão, basta tratar a si mesmo ou a si mesma como você trataria uma pessoa querida, um amigo, seu cônjuge, alguém de quem você goste. E é isto, como uma perfeccionista em recuperação, eu realmente acredito que vale a pena a gente abrir mão deste mau hábito, tanto para que a gente possa se reencontrar conosco mesmos e com o nosso valor como pessoa, como também para permitir que aquelas pessoas com quem a gente se relaciona também nos vejam de forma integral e de forma autêntica. Isso contribui, inclusive, para dar aos nossos relacionamentos aquela profundidade que, como pais, nós desejamos tanto, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no outro botão aí para assinar o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo. E se conhecer uma outra pessoa altamente sensível e altamente perfeccionista, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, é claro, sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!